Alô galera que acompanha o futebol goiano, um grande abraço para vocês, especialmente para você vilanovense. Está aí lamentando mais um empate nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Um empate amargo diante do Coritiba, né? Vila Nova venceu por 2-0 e permitiu o empate nos minutos finais. Sem dúvida, antes de começar o jogo poderia ser considerado um resultado razoável, até porque o Vila jogava contra um time do G4, mesmo jogando em casa, mas o Vila tem um desempenho muito ruim dentro de casa. Mas devido às circunstâncias do jogo, o resultado foi muito ruim para o time colorado, porque era um jogo que o Vila estava fazendo um algo a mais, e o Vila precisa deste algo a mais para fugir da zona do rebaixamento, mas acabou não conseguindo, como dizer assim, concluir, né? O Vila fez um bom desempenho, o Vila conseguiu ficar muito próximo da vitória, mas aí na desatenção, né, naquele momento de concentração final, e isso é fundamental para um time que está na zona de rebaixamento, para um time que está numa fase ruim, psicológica embaixo. A concentração ela precisa ser total e absoluta. O jogo não termina enquanto o árbitro não acaba. O jogo precisa daquele nível de atenção lá em cima. E para mim faltou essa atenção ao Vila nos minutos finais. Tomou um gol de bola parada, Edinho não conseguiu chegar à bola, o jogador do Curitiba acabou marcando o gol, e depois o Sabino, né? E depois o Vila numa falta, né? Faz uma falta ali dentro da meia-lua, já nos acréscimos do segundo tempo. Para mim uma barreira esquisita, arrumada pelo Rafael Santos, né? Porque foi uma barreira que não protegeu o gol, né? O gol. Porque a barreira ela precisa obrigar o jogador a fazer algo mais. É para isso que serve a barreira. O Giovani não precisou fazer nada. Ele correu e chutou reto. Fez o gol. A bola em cima do Rafael Santos. Ah, foi um peru? Não, para mim não foi um peru. Mas era uma bola defensável, né? Porque a bola foi em cima dele. O Rafael tem sido esse goleiro nesses últimos jogos assim. Ele não tem falhado, mas ele não tem ajudado. E para quem está numa fase ruim, numa fase de zona do rebaixamento, numa faixa de zona do rebaixamento, o goleiro precisa ajudar. E o Rafael precisa ajudar o Vila, até para o Vila sair dessa situação. Itamar Schulli colocou um time mais jovem dentro de campo, né? Deu uma renovada, Magno a novidade ali no meio campo, saiu do esquema de 3 zagueiros apenas para 2. O Eric foi outra novidade lá no setor ofensivo. Tomara que agora o Itamar dê um padrão de jogo ao Vila, porque o Vila deve ter tido entre 5 e 6 esquemas táticos diferentes nessa Série B do Campeonato Brasileiro. É o 5º treinador da equipe. Sem esse padrão de jogo, sem uma forma de jogar, e essa forma seria interessante que ela fosse uma forma dentro de casa, fora de casa. Por quê? Para o time ter uma consciência coletiva. O que nós devemos fazer agora? O time ter isso muito bem definido. Para aí, através dessa organização, por exemplo, ontem o Vila mostrou eficiência ofensiva, que é uma coisa rara do Vila nos últimos anos. E mesmo assim não conseguiu vencer. Então o Vila vai precisar dessa padronização tática. Então eu espero que o Itamar não fique neste jogo é um esquema, no outro é outro, depois volta o mesmo esquema, muda para outro. Não, pega um jeito e vai. É difícil dele implantar uma filosofia de jogo em apenas 9 partidas. Ontem foi a primeira. Mas ele tem que ter alguma filosofia e seguir essa filosofia, porque sem isso eu não vejo chances do Vila escapar do rebaixamento. Porque se for um time que a cada dia joga de um jeito, um time que um dia joga com 3 zagueiros, outro dia joga com 3 volantes, outro dia joga com 3 atacantes, aí é muito difícil, porque o Vila já não tem uma grande qualidade técnica. Pelo menos os jogadores demonstraram isso, esse elenco demonstrou isso o ano todo. Hora nenhuma o Vila encantou na temporada. Então se um time que não é tão bom tecnicamente, ele precisa ser pelo menos organizado. E o Itamar, por que eu aposto nessa capacidade dele fazer isso? Porque ele fez isso no Cuiabá, que é um time que não tem grandes craques, que é um time que não tem essa qualidade técnica, mas que faz uma boa campanha na Série B, graças à sua boa organização tática. É um time que sabe o que quer dentro de campo. Então tomara que o Itamar faça isso pelo Vila Nova. Essa rejuvenescida na equipe achei de bom tamanho.
O Edinho até fez partidas interessantes, igual contra o Atlético, mas o Magno é um jogador mais jovem, mais corredor, né? E o Vila precisa disso. O Eric dá uma opção de velocidade no ataque do Vila também. Ainda é um jogador em formação, mas o Vila precisa de um cara nessa característica. Especialmente para esses jogos que o Vila for jogar de forma reativa, o Vila precisa de alguém de velocidade. Para mim, este era o erro do Rafael Toledo. O Vila jogava de forma reativa, com 3 zagueiros, numa marcação forte, mas não tinha velocidade para puxar o contra-ataque. Então tem que marcar forte e ter velocidade. É o básico de um time que normalmente é inferior tecnicamente ao seu adversário. Então, basicamente, a minha impressão do jogo é isso para mim. Ontem, para mim, faltou concentração ao Vila. O Vila precisa se concentrar até o último minuto. Porque quando as coisas não estão bem, elas podem se complicar a qualquer momento. Como se complicou ontem. O Vila não fez uma má partida, o Vila não foi engolido pelo Coritiba, nada disso, mas não ficou com os 3 pontos que estavam tão próximos. E isso, no final das contas, importa muito pouco, porque o Vila tem que vencer. O Vila está com 31 pontos, restando 8 rodadas. Eu imagino que 11 pontos serão suficientes para salvar o Vila. O Vila, 42 pontos, eu acredito que quem chegar a 42 pontos vai conseguir escapar. 43, a garantia é ainda maior. Para 42, o Vila precisa de 11 pontos. Para 43, de 12. 12 já significa 50% dos jogos. O Vila vai disputar 24 pontos, precisa ganhar metade, 4. E algo vai ser fundamental nesse sentido. O Vila tem que parar com esse negócio, não dá conta de ganhar no Serra Dourada. Porque se o Vila não ganhar de ninguém no Serra Dourada, como ele tem feito até agora, ele não vai escapar. O Vila vai ganhar 4 jogos fora de casa. Mesmo o Vila tendo uma campanha fora de casa melhor que em casa, ele não vai ganhar 4 jogos fora de casa. Se ganhar, será um acaso da natureza. Então precisa pontuar dentro de casa. Ele precisa conseguir ganhar pelo menos 2, 3 jogos desses que ele vai fazer aqui no estado de Serra Dourada. Não dá para todo jogo no Serra Dourada o Vila doar pontos para os adversários, seja 1 ou seja 3. Então, colocando assim, vamos dizer, uma receita para fugir da zona de rebaixamento, que não é uma receita fácil. Organizar-se taticamente, saber o que quer, ter um padrão mínimo de jogo, elevar o grau de concentração durante as partidas para evitar revés como este diante do Coritiba e ganhar jogo dentro de casa. Sem essas 3 coisas, para mim o Vila não conseguirá fugir do rebaixamento. Mas tem que tentar até o fim. Beleza, gente? Grande abraço para vocês. Fica à vontade aí para comentar, para curtir o canal. E até a próxima.